Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast. Você sabia? Do projeto O Jeito que é Nosso, que tem o apoio do Centro Universitário Estácio. E olha, hoje está imperdível porque a gente vai falar de um tema que incomoda muita mulher. Violência contra a mulher versus mercado de trabalho. Você sabia que tem leis que amparam essa mulher e que o mercado de trabalho tem que cumprir? Por isso que a gente trouxe duas mulheres especialíssimas que vão discutir com a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso. Comigo estão Angélica Lins, que é advogada, é professora e, olha, especialista nessa área do trabalho, hein? E tem também Kelly Cerejo, que também é advogada, professora, tem a especialização, né? Tem como margem aí o direito penal. E a gente vai entender exatamente com elas, com essas mulheres superpoderosas, afinal de contas, quais são os nossos direitos, né? Contra essa violência doméstica, essa violência que traz vários feminicídios aí nas estatísticas e, principalmente, como é que isso impacta no nosso mercado de trabalho. Meninas, muito obrigada, sejam primeiro bem-vindas, né? Por estarem aqui contribuindo. Eu já quero logo começar com a pergunta inicial. O que nós, mulheres, precisamos saber que nos ampara, principalmente se a gente sofre essa violência e como que essa violência impacta no nosso mercado de trabalho? Bem-vindas. Muito obrigada, Cângela Sena, pelo convite. É uma honra estar aqui com você, poder passar um pouco, né, do que a gente tem também vivenciado, presenciado, do que a gente tem tentado passar também em sala de aula, nós como docentes que somos também, né? E eu posso responder a tua pergunta muito no aspecto criminal, que é o que mais de perto, né, eu me apropio, para trazer algumas novidades que estão circulando por aí no aspecto da violência, né, contra a mulher. Porque toda informação tem que ser disseminada, tem que ser redobrada para que a gente então ver se a gente consegue diminuir esse círculo que está intenso, dramático de violência contra a mulher, de assassinato. Então, que a gente puder passar aqui de maior número de informações que possam subsidiar essa mulher, que porventura nesse momento esteja passando por alguma questão de violência de qualquer ordem, psicológica, patrimonial, a física mesmo, o que a gente puder então colaborar aqui, esse é o nosso sentido aqui, né? No aspecto penal, nós temos, né, já contamos, Arcângela, com um grande arcabouço jurídico que já conta aí com essa proteção dessa mulher. Desde aquele pontapé muito importante lá em 2006, com a Lei Maria da Penha, e que desde então a gente vem aqui amadurecendo esse processo legislativo no sentido dessa proteção. Então a gente tem desde a Maria da Penha, onde vem trazendo os tipos de violência, deixando claro que não era apenas uma violência física, como queria, né, há muito tempo quis se impor. Medidas protetivas que naquela época foram muito importantes trazerem, porque não adiantava nada essa mulher ir lá na delegacia, no sistema penal, e depois não ter como, né, garantir a sua salvaguarda depois. Então, as medidas protetivas foram muito importantes nessa lei. E aí a gente vem avançando. Mais recentemente, teve uma modificação importantíssima, que é a questão do feminicídio. O feminicídio que antes, Arcângela, era um homicídio, matar, né, em razão do gênero, era homicídio qualificado. Para quem não entende do direito, né, para explicar melhor a importância dessa tipificação agora que nós temos, é que antes, se eu matava alguém, né, relacionado ao gênero, né, no caso a mulher, eu respondia por homicídio com a qualificadora dela ser mulher. E aí a pena era de 12 a 30 anos. E o legislador, sensível ao que estamos passando, né, assassinato todos os dias, diariamente, dessa mulher, o legislador, então, viu a importância de agravar, ser mais rigoroso na pena. Então, a pena agora passa a ser de 20 a 40 anos.
e a conduta passa a ser uma conduta autônoma, não é mais um homicídio qualificado por seu gênero, mas é o crime de feminicídio. Então, passou a ser um delito autônomo, foi em 2024, passou a ser um delito autônomo com a pena bem mais grave, que é até 40 anos. E essa proposta, essa ideia, Arcângela, é para ver se esse rigor da pena, de alguma forma, intimida esse agressor. De alguma forma, a sociedade entenda que tem, sim, punibilidade. Mecanismos, né? Exatamente. E que a punibilidade está cada vez mais rigorosa. Então, a gente está tentando ver se essa finalidade da pena, que é da intimidação mesmo, previne, evita a ocorrência desses crimes que têm acontecido, né, corriqueiramente, infelizmente. Então, a gente tem já um arcabouço jurídico bem interessante, importante, de cada vez mais rigor. Agora mesmo, não por acaso, segunda-feira passada agora, foi aprovada no Congresso um homicídio, vicaricídio. Que significa? Homicídio vicário. Que é também passando por essa proteção, porque tivemos recentemente aquele caso de Itumbiara, Sim. em que o esposo matou os filhos, né, depois se suicidou, e por quê? Para punir a mulher, que tinha dito que tinha dado um basta no relacionamento, ele não aceitava, então como punição, ele matou os filhos, se matou, e o homicídio vicário é exatamente isso. O homicídio vicário também vai ser pena de 20 a 40 anos, para assassinatos de pessoas próximas a essa mulher, como punição para essa mulher. Eu não vou te matar, mulher, mas eu vou matar aquelas pessoas que também você que ama, são caras que para também você, estão com você. Mas olha aí que avanço também nós já estamos, né? Não só mais vislumbrando apenas a mulher, mas como o legislador também está percebendo que muitas dessas condutas estão afetando também essa população, né? Quem está ao redor dela. E um exemplo, infelizmente, um exemplo que temos bem próximo é esse, de Minas Gerais. O legislador aprovou, entendeu a necessidade de tipificar essa conduta. E aí o legislador falta só ser sancionada pelo presidente da República, tudo indica que vai ser, mas é só para a gente traçar aqui inicialmente nessa conversa que nós estamos sim avançando, que temos já leis já rigorosas nesse sentido da punição, e que depois a gente pode discutir a questão da efetividade disso. Sim, né? Com certeza. Agora, Angélica, como é que fica esse amparo dessa mulher que sofreu violência, principalmente no mercado de trabalho? Porque algumas empresas entendem, compreendem, né? Qual é o amparo legal que essa mulher tem? Bom, primeiro eu gostaria de agradecer o convite, Arcângela, para estarmos aqui tratando de um tema de grande relevância, né? Falar das questões que envolvem o direito da mulher, não só o direito dela à sua proteção física, psíquica, mas também ao mercado de trabalho, é muito importante que a gente deixe claro fazemos aqui algumas ponderações, né? A mulher que ela sofre agressão, seja ela qual for, agressão física ou psíquica, que a própria Lei Maria da Penha também, né, como muito bem a Kelly falou aqui, comporta também, isso logicamente vai reverberar consequências muito ruins para a mulher dentro do mercado de trabalho, né? Porque o que acontece? Algumas consequências diretas, que eu coloquei aqui para a gente rapidamente falar, elas acontecem da seguinte forma: a queda da produtividade dela dentro do mercado de trabalho, né, no seu local de trabalho, ela acontece, né? E nós, como mulheres, sabemos que sem agressão física nenhuma, só o nosso dia a dia, que já é um dia a dia mais puxado. A gente trabalha, a gente tem a nossa jornada também dentro de casa, então a gente já tem nossos próprios problemas, isso já é algo que já traz para nós... Já mexe com a gente, com todo o psicológico. Com todo o psicológico, né? Que é a nossa própria produtividade dentro do nosso trabalho. Então, imagina uma mulher que é agredida fisicamente, que é agredida psicologicamente, então, com certeza, essa queda de produtividade, ela acontece no mercado de trabalho, no seu cargo, na sua função. Coloquei também as faltas que podem acontecer de formas recorrentes por conta da questão. Essa mulher que é agredida, por exemplo, fisicamente, se ela está com um hematoma no rosto ou no corpo, o que for, ela vai, logicamente, isso vai abatê-la totalmente e ela vai também, consequentemente, ter algumas faltas recorrentes dentro do trabalho, né? Outra questão também é a própria dificuldade de permanecer no emprego, por conta de todas essas questões que acontecem com ela. E a própria dependência também financeira, que a gente sabe que acontece, né, da mulher
com o próprio agressor. Isso causa esses impactos, a priori, né, dentro do mercado de trabalho. E a gente sabe que o papel do Estado, das empresas, nós temos uma grande responsabilidade nisso, né? As empresas também possuem. E aqui coloquei algumas para a gente conversar. Criar ambientes mais seguros e acolhedores. A gente precisa, né, ter esses ambientes dentro do local de trabalho que acolham essas mulheres, né? Aqui a gente trabalha aqui no Centro Universitário, como acho que a maioria dos ouvintes devem saber, a gente tem também o curso de psicologia, que muito bem trabalha, né? Os docentes também têm essa área da questão da mulher, e no próprios atendimentos dentro da clínica, né? Da clínica escola aqui. O que mais? Implementar canais de denúncia. Hoje, a gente tem também, tem se falado muito nas grandes empresas que possuem compliance nesse sentido, né? Para poder fazer os canais de denúncia também, para que essas empresas possam tomar algum tipo de atitude que possam ajudar essas mulheres também. E até para resguardar essa mulher, né? Recentemente, em São Paulo, o agressor, marido, né, da mulher, entrou no ambiente de trabalho dela, ela tentou fugir correndo para o elevador, ele a pegou no elevador, né, e saiu batendo nela, se não fosse realmente o segurança da empresa retirar, mas até isso é algo que precisa também, né, ser pensado. Sim, e as empresas têm uma grande responsabilidade em relação a isso, né? E oferecer esse apoio psicológico e jurídico. Né? É algo que ajudaria também muito nesse sentido, e é uma responsabilidade, né, que as empresas também podem trazer para elas para ajudar essas mulheres. E nós tivemos alguns avanços recentes, como eu coloquei aqui, que foi a questão de um compliance que vai mexer com a questão de gênero. Compliance voltado para as questões, para o recorte de gênero. Né? Então, a gente sabe que não é só a questão das mulheres, mas também a gente tem a questão das trans também. Tudo isso envolve, né, uma grande questão dentro do local de trabalho. E políticas que façam a inclusão e tenham essa preocupação com a diversidade, né, Arcângela? Que isso também é algo de suma importância quando se fala dessas questões que envolvem gênero. Tá? Agora, Angélica, uma mulher que foi violentada, que sofreu uma violência, ela pode faltar ao trabalho e isso pode gerar uma demissão para ela? Então, vamos lá. A gente acabou de falar que acontece o absenteísmo, né? Que são essas faltas recorrentes por conta dessas questões. Sim, ela vai ter hoje um amparo legal. A CLT, ela é de 1943, Arcângela, lá na época de Getúlio Vargas, né? Está um pouco arcaica realmente nesse sentido, porque ela não consegue ainda chegar nessa questão de amparo legal, né, para essa mulher que sofreu uma violência, né? Então, agora que a gente está no mês de abril, a gente sempre fala, né, que não pode se falar só de mulher no período do mês de março. Perfeito. Porque 365 dias do ano existimos, né? E resistimos sempre. Então, e a Angélica falou agora da assistência, particularmente da Defensoria. Essa semana foi inaugurada uma casa. Mais ou menos, Casa da Mulher. Foi a Casa da Mulher, 2 Casa semanas, da mais ou Mulher. menos, né? Não, Acho que na segunda semana de março, né? Foi 2 semanas. 2 semanas que a gente teve, justamente da Defensoria Pública, né? Que eu achei Exatamente. super legal e é importante. E é um marco. Que é para isso, é diário, é todo dia, não tem um mês, né? Todo dia tem mulher que tem necessita dessa assistência. E ela saber que tem essa assistência é muito importante. E hoje virou algo assim muito forte, né, da Defensoria nessa tratativa de acolher essas mulheres, né? Tanto dentro da Defensoria no GEM, que trata da mulher, como nessa própria casa hoje que foi inaugurada para acolhê-las também. Né? Então, assim, só para a gente fechar esse raciocínio, eu acredito que esses avanços, né, dentro da área, né, a CLT precisaria avançar um pouco mais nesse sentido. Nós temos um arcabouço dentro da CLT do artigo 375, perdão, ao 401, só para tratar das questões que envolvem a proteção da mulher, tanto no mercado de trabalho, como para próprias questões que envolvem ela. Por exemplo, quando ela fica grávida, que precisa de estabilidade, ela precisa de um intervalo diferenciado, né, para a amamentação. Então, tudo isso a CLT, ela toma conta, mas ela ainda não está totalmente avançada nesse sentido de fazer com que as empresas, de forma obrigatória, tenham essa questão da empatia, da sensibilidade de uma mulher que passou.
hoje, E né? também tu sabe assim, o seguinte também, né, a Cângela, a mulher também, às vezes, ela não quer falar sobre esse assunto. Sim. E ela vai segurando essa questão, não, a falta de denúncia é um problema também, e também no local de trabalho a vergonha por falar sobre essas questões, Sim. né? Então, também, às vezes, a empresa nem está sabendo do que está acontecendo, né? E aí não tem nem como ajudá-la nesse sentido, porque elas não falam por conta da vergonha, por conta da situação que passam. Então, também é um outro problema. E é indicador, interessante, né? Porque ela é a vítima. Sim. Ela é a vítima. Como é que a vítima... Mas ela tem medo, né? Ela De tem ser medo. vitimizada novamente pela sociedade, pelos julgamentos. Exatamente. Né? Agora, uma coisa que me ocorreu, a gente sabe que no ambiente de trabalho as pessoas são diversas. Se Perfeito. um colaborador é o autor dessa violência, como é que as empresas precisam agir, tanto no âmbito trabalhista quanto no âmbito penal? No aspecto penal, é crime. Denúncia, É né? crime. Né? E é de ação penal pública incondicionada, o que significa dizer que tomou notícia do fato, pode levar a ocorrência ao conhecimento da autoridade policial. Então, é crime. E aí ele vai responder por toda a repercussão criminal. Então, não tem como desviar. Não tem como fugir Não tem dessa como responsabilidade, desviar né? Pode ser qualquer colega, pode ser o teu vizinho, pode ser teu colega de trabalho, pode ser que tomou conhecimento do fato, pode levar à ocorrência do crime. Dessa forma também nas empresas, né? Se qualquer colega toma conhecimento, se é próprios superiores hierárquicos também sabem da questão, se tiver um canal de compliance, de denúncia, né? Isso é muito importante se tiver, porque eles podem tomar alguma atitude em relação a isso, chamar aquela pessoa, né? Para que possa ser ouvido também. Sim. Mas hoje, de fato, nós não temos nada que a empresa possa fazer de forma legal. Né? Infelizmente, a legislação ainda não chegou nesse nível de chegar para falar assim, olha, se um agressor que está dentro da minha empresa, né, acontece isso, nós temos um processo e está tudo regularizado, mandar ele para fora, por exemplo, tá? Por justa causa, por exemplo. Deveria haver, porque seria uma boa forma também de coibir esses tipos de ação. Né? Se tivesse uma justa causa para homem agressor. Existe algum tipo de projeto já para atualização dessa legislação referente a casos, né, de feminicídio ou então de violência física, patrimonial, psicológica, que uma mulher sofra dentro do amparo legal pela legislação trabalhista? Porque, como você falou, 1943, gente, já evoluiu tanta coisa, acho que está na hora da gente, né, fazer uma campanha para evoluir com isso também. O direito deve acompanhar a evolução social, isso é o que se espera do direito, né? Tanto que é com base nessa evolução social que o direito vai fazendo as reformas necessárias, né? E tudo, eventualmente. O direito penal está aí para mostrar isso. No direito do trabalho, eu não sei como é que está essa evolução legislativa. Ainda não existe nada nesse sentido, né? O que se tem debatido muito é questões que ainda precisam ser feitas, mas ainda não passou nada, nenhum projeto de lei nesse sentido, que possa salvaguardar, no caso de um agressor dentro, por exemplo, do meio de trabalho, para que ele possa sofrer as consequências também no local de trabalho. Então, existe essa própria dicotomia entre as questões, né, da legislação trabalhista com a própria legislação criminal, penal, o que isso confere à mulher. Se você vir, o Código Penal também é de 40. O Código Penal de 1940. E talvez, porque o direito penal, com certeza, de todos os ramos do direito, é aquele mais enérgico que a gente tem, porque mexe com a liberdade do indivíduo. Então, talvez, por isso, a urgência seja mais evidente, né? A necessidade de modificação, de atualização seja mais urgente. Talvez por isso, mas é também do mesmo período do CLT. E é bem complicado, porque enquanto isso a gente vai apanhando, morrendo. A indignação maior, Cângela, é que em 2017 nós tivemos uma reforma trabalhista, né, a Lei 13.467 de 2017, mas que não foi o foco maior para cuidar dessas questões. A mulher, eu falo infelizmente ainda, porque a gente ainda não alcançou o patamar que a gente precisa em relação à igualdade. Então, uma reforma trabalhista que veio mexer em alguns pontos da CLT que não foram esses, pode ser que não foram esses mexidos, né? A gente vê que a legislação deveria evoluir nesse âmbito, mas não evoluiu tanto. Né? E a gente precisa de muito mais ainda. Então, causa uma indignação na gente falar de uma reforma trabalhista que não mexeu nos pontos que tratavam da questão da mulher. E sim, pontos que tratam em relação ao empregador, né? E não à empregada em si.
Então, é uma coisa que realmente ainda indigna muito a gente, porque acontece todos os dias, né? E olha que é massífico a questão da gente falar sobre o tema, de trazer isso para dentro da sala de aula, para fora da sala de aula, e ainda assim acontece com maior recorrência, né? Tanto é que a nossa aula magna agora vai falar justamente sobre a questão do feminicídio e toda essa questão de que nós podemos fazer com o combate a essa agressão à mulher. Né? E a gente vai continuar falando sempre, porque o espaço educativo é para isso, é para que a gente possa disseminar. Né? Agora eu vou fazer uma pergunta bem provocativa para vocês. Será que isso acontece porque o jurídico ainda é muito machista? Se você vir a composição do Congresso Nacional, que é quem está com a competência para falar, que a Kelly deu. que é quem está com a competência para falar de direito penal no Brasil é o Congresso, né? A União. E se você vir quem compõe, a grande maioria lá é de homens, né? Por vezes nós temos leis, Arcângela, que na sua leitura você percebe a força ali misógina. Misógina. Inclusive foi bom ter falado essa palavra, porque recentemente agora foi aprovada uma lei que tipifica a misoginia como crime. Em que e no que isso vai contribuir, ou pelo menos é a intenção, de coibir também, né, essa violência contra essa mulher. É porque a misoginia, ela já vai... A gente sabe que, às vezes, a violência desse homem, ela vem muito antes, né? Às vezes vem da criação, às vezes vem do que ela vê na família dela, vem do que ela acredita que aquilo é comum, porque ela cresceu vendo isso. E aí esse homem acaba achando que isso ele também pode fazer. Sim. E a misoginia como crime, ela vem com essa intenção também de ver, perceber como caráter preventivo, antes de ocorrer o crime, perceber que eu não posso praticar essa conduta da misoginia, da repulsa, né? Pelo fato de ser mulher. Então, ele tem que entender, e talvez isso também contribua mais tarde com números, com dados, contra essa violência, né? Eu me recordo bem, infelizmente, há umas semanas atrás, uma imagem tão dramática, e aí me veio muito essa quando eu soube da misoginia como crime. Dramática de um homem correndo atrás de uma mulher com um teçado, e a criança gritando, corre mãe, uma criança, você imagina qual é a repercussão. Como é que fica isso, nesse adulto amanhã, né? Exatamente. E não só, né, de todos os aspectos, psicológico, a repercussão dele, e como ele vai crescer como homem no tratamento com a mulher, né, seja da sua relação doméstica ou não, mas como é que isso será visto por ele? Porque essa criança, será que ela está tendo apoio? Não sei. São várias camadas aí que a gente precisa, né? Muitas camadas que interferem nessa... Não é o homem pelo homem, não. É porque o homem ele também traz todo um e que acha que é natural, né? Histórico, cultural. Você tirar uma brincadeira com uma mulher mais maliciosa. Isso é natural, eu sou homem, né? E não sabe o desconforto que está causando. E nós mesmas, no nosso trabalho, às vezes a gente recebe algum elogio do tipo, né? Porque você está muito bonita, seu sorriso é muito bonito, e a gente quer ser reconhecida, né? A gente sorri, às vezes, mas não sabe onde é que está ali a malícia daquele E nós queremos elogio, ser reconhecidas pela nossa competência, né? Pelo que nós fazemos, e é bem complicado nesse sentido mesmo. E às vezes parece tão comum, tão normal, que às vezes a gente mesmo nem percebe imediatamente. Que ali tem um toquezinho malicioso, né? Sim. Agora, meninas, a mulher que está nos assistindo, está nos ouvindo nesse podcast, que está passando pelos problemas que a gente colocou aqui, seja violência física, violência parental, violência... patrimonial, moral, psicológica, o que ela pode fazer? Onde recorrer? Vocês que são da área do direito, quais os dispositivos que ela pode ter esse amparo legal? Nós temos o 180, né, que faz esse atendimento direto. A própria Polícia Militar, no 190, também pode ligar. E é importante, inclusive, esclarecer uma coisa, Arcângela, que muita mulher pensa, né, que eu só posso ir... Nós temos uma delegacia especializada, né, que é o DEAN, que é especializada nesse atendimento. Sim. Capacitar todo o pessoal... E você que está nos ouvindo de outros estados, tem que buscar do seu estado, temos, da sua todas cidade. as capitais temos as delegacias especializadas de atendimento a essa mulher.
que é um pessoal que está ali capacitado, especializado, técnico para esse atendimento, que é um atendimento especializado. Mas, no caso de urgência, uma situação que eu demande naquele momento específico, pode recorrer e deve recorrer a qualquer delegacia. Pode ligar para o 190. Por algum motivo não consigo, ligue para outro, mas não precisa necessariamente, eu tenho que ir na delegacia. Não. Em caso de urgência, procure qualquer delegacia que eles vão te atender. Tá? Então, é importante deixar isso claro também. Tem também as defensorias públicas, tem também Ministério Público, que também faz esse atendimento. Então, é buscar esse atendimento inicial. Depois vai ser feito o ajuste devido para que haja toda a persecução, né? Toda a investigação e eventual processo, enfim. Mas todos esses que compõem o sistema policial, o sistema judiciário, eles te atendem, vão te receber. E hoje o agressor tem que usar também a tornozeleira, né? Que já é um avanço, né? Porque agora a polícia vai saber exatamente onde é que essa pessoa está. É mais uma medida medida cautelar. Né? É mais uma medida cautelar também que se vê. Tudo no sentido de tentar a todo custo ver se essa mulher não é mais uma vítima. Né? Porque Perfeito. às vezes vem a ordem, vem a decisão, e aí a gente pode discutir a eficácia, né, da legislação, que já está tentando acompanhar o que está acontecendo. É falar da eficácia disso, né? A eficácia das medidas, a eficácia da legislação. Bora combinar que 40 anos como pena máxima é muito tempo da tua vida. É muito tempo da tua vida. Mas por que isso não está inibindo? Por que continuam matando? Por que não está intimidando? Se eu estou vendo que vou praticar a conduta, porventura vou ser condenado, posso pegar 40 anos de pena máxima. Crime hediondo, viu? É crime hediondo. Crime hediondo torna aquela conduta ou processo, para quem pratica crime hediondo, o feminicídio é crime hediondo. É a intenção mesmo, né, de fazer crime hediondo. Tem algumas consequências práticas para esse agressor, mais graves do que para um agressor que não praticou crime hediondo. Por exemplo, não tem direito à fiança, não tem direito à graça, indulto, né? O perdão como um todo, que a gente chama. Não tem livramento condicional, é mais rigoroso. Quer dizer, tem todo um rigor processual para ele. A pena é mais rigorosa. E por que isso não está intimidando? É nisso que a gente tem que pensar. Será que é a percepção dele de que a conduta que ele realiza não vai ser... Ele não vai sofrer... Ele nunca vai ser penalizado, ele não vai sofrer, né, essa penalização? Será que ele é o descrédito na punibilidade da conduta dele, né? Então, alguma coisa de errado não está certo. Exatamente. Né? Então, a gente precisa entender. Meninas, eu ficaria aqui com vocês mais 3 dias aqui falando, mas a gente vai voltar. Vocês não é a última vez, não. Conte já se comigo. preparem, tá? Vamos para outros temas, então. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem para essas mulheres que estão nos ouvindo, para os homens também, né? Porque a gente sabe que existem homens que são bem companheiros e responsáveis socialmente, mas tem aqueles que Deus o livre, não sei nem por que está na Terra, né? E que, assim, muito obrigada, já agradecendo de antemão. Bom, eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite e estaremos disponíveis, né, Kelly, para mais um outro tema importante, né, até porque falar desse tema, como eu disse no início da nossa fala, é falar sempre de forma recorrente, a gente tem que realmente disseminar muito. A mensagem que eu deixo para as mulheres hoje é que elas possam não se inibir, não se intimidar quando acontecer um tipo de agressão, seja ela física, seja ela psicológica, né? Ela tem que procurar buscar os canais de denúncia, né? Se isso for no local de trabalho, se essa empresa tiver um canal de compliance, que ela possa fazer essa denúncia, né? Porque quanto menos a mulher faz a denúncia, a gente não tem como ter esse número. Imagina que tem esse número que nós temos hoje, que eu até tinha trazido aqui, só que a nossa fala foi rápida, não tive tempo de falar, mas o número de feminicídios e de outras situações que acontecem, né, até no local de trabalho, eles não são denunciados. Então, isso aqui é o mínimo que é denunciado. Que tá ali, é uma cifra negra que a gente ela não é né, fidedigna. Ali, né? Ela não é totalmente fidedigna ao que de fato acontece, né? Então, no local de trabalho, se for a questão acontecer entre os colegas, que isso seja reportado ao superior, né? Que isso possa ser levado para um canal de compliance. Não sei, todas as empresas possuem, né? Algumas possuem esse canal, então, se tiver, pode utilizar. E dizer que nós, como mulheres, estamos unidas nessa luta, né? E que os homens
também possam nos ajudar também nesse sentido. Porque quando a gente fala de garantir esse direito às mulheres, nós estamos falando de dignidade, né? Nós estamos falando de liberdade, nós estamos falando de oportunidade, né? Sim. E, além disso, nós estamos falando que proteger essa mulher é como se a gente estivesse preservando não só uma vida, mas nós estamos preservando toda uma sociedade, Com Ângela. certeza, Toda uma absoluta. sociedade, porque nós mulheres somos fundamentais, Sim. né? Eu ainda não vi homem parir. Então, Não, ainda não. nós estamos falando de preservar não só uma vida, mas de toda uma sociedade e do Exatamente. próprio mercado de trabalho dela também, É né? isso. Então, essa mensagem que eu deixo para elas. Poxa, muito obrigada. E você, Kelly? Seguindo o raciocínio da Angélica, o apoio, né? É deixar claro que ela tem sim como buscar esse apoio, seja no aspecto policial, seja no judicial, mas ela tem como buscar esse apoio. É informação. Infelizmente, você está passando por uma situação dessa de violência de qualquer ordem, gente, qualquer ordem, não só a física, violência psicológica, patrimonial, aquela que não te deixa, aquela violência que te deixa intimidada, acanhada no teu próprio convívio familiar, é uma violência. E aí você tem que buscar esse apoio. Então, se tu está passando por isso, já deixa anotado, deixa no papelzinho teu, só com você, onde você pode buscar ajuda numa questão de emergência, numa situação que às vezes não dá tempo, sabe, Arcângela? Às vezes eu não chego nem a pegar a anotação que eu fiz para fazer essa ligação numa situação de emergência. Então, deixa o mais próximo de ti, procura de alguma forma fixar, porque você tem como buscar esse caminho, esse meio. É difícil, a gente que está aqui falando, que não estamos passando por um processo desse, parece simples, né? Eu quero deixar claro que a gente não está desprezando ou subestimando a dificuldade que essa mulher tem de procurar, né, essa ajuda. E a dificuldade não é porque não tem onde socorrer, mas é dela mesma. É dela mesma. A resistência dela por vários aspectos, pelo medo. O que vão fazer com meu filho? O que vai acontecer com a minha família? O que vai acontecer comigo? O que vai acontecer com ele? Porque a mulher ainda se preocupa com o agressor. Com o trabalho dele, que vai perder o trabalho dele. Se eu for na polícia, porque a polícia... o São patrão vai saber. aspectos, né? Então, a gente sabe de toda essa dificuldade, dessa resistência dela de às vezes chegar a esse ponto. Mas, se não for assim, essa mulher pode morrer. É isso Então, mesmo. é isso que ela tem que saber. Que não, temos que deixar desse romantismo, porque a gente tem que ser práticos. Nesse momento, a gente tem que ser prático. Então, é isso, Arcângela, é deixar claro para ela que ela tem onde hoje buscar esse apoio. E que ela não está só, né? Que ela não está só, que estamos todos juntos, que a gente vai continuar falando disso e todos temos que falar sobre isso. Mulheres, homens, todos nós, sociedade como um todo. Porque realmente está bem dramático, bem alarmante a situação. E agradecer, obrigada. Conte com a gente no que for sempre para falar sobre esse assunto. Precisamos falar sempre. Meninas, eu tô por demais encantada com elas. Olha só. Deixa eu falar uma coisa para você, mana. Quanto mais a gente tem conhecimento, mais a gente consegue se defender. Então, não perca a oportunidade de saber mais sobre os seus direitos enquanto mulher. Sobre os seus direitos, porque você é uma pessoa. E olha, minha mana, presta atenção. Se tu ainda não ativaste o sininho me seguindo, deixa da tua graça. Me segue logo, porque a gente toda semana tem um episódio novo do nosso podcast Você Sabia? Quero mais uma vez agradecer aqui ao Centro Universitário Estácio, agradecer também, olha, aos meus parceiros Mauro Seabre e Albani Lobo, que estão aqui nos bastidores fazendo toda a coordenação técnica. E olha, curte, compartilha, comenta, porque este episódio do Você Sabia tá maravilhoso. Beijo no teu coração, hein? Tchau!